Vamos conversar agora com Ariovaldo Zani, que é vice-presidente executivo do Sindicações. Ariovaldo, o senhor afirmou recentemente em artigo que a fragilidade econômica doméstica comprometeu o desempenho da indústria de alimentação brasileira animal no ano passado. Poderia fazer uma análise deste comportamento do setor no primeiro quadrimestre de 2014? No ano passado, a indústria de alimentação animal praticamente fechou estável. Um pequeno recuo, desprezível, mas estabilidade por conta da dificuldade do consumidor doméstico de desembolsar. O consumidor praticamente bastante endividado e tal, os instrumentos de incentivo e de crédito estão sendo mais escassos e isso tem refletiu razoavelmente nesses primeiros meses de 2014. A gente vê algum marasmo ainda dentro desse setor que nós representamos, mas ainda com otimismo e bastante cautela a gente observa dia a dia, passo a passo, o movimento, E basicamente nossa indústria responde aos estímulos da indústria processadora, principalmente de proteína animal, carnes, leite e ovos, Então, diante da perspectiva de algum crescimento, na demanda por carne de aves, suína e bovina, e também do leite e dos ovos, existe ainda uma projeção, uma estimativa de crescimento para a indústria da alimentação animal da ordem de 3% nesse ano de 2014. Então as perspectivas ao longo do ano, pode-se dizer, positivas? Eu diria que nós saímos de um estado aí de euforia para otimismo apenas, mas muito cauteloso por conta desse momento que a gente observa em que a economia custa reagir, Nós continuamos com uma inflação próxima ao teto e esse período pré-eleitoral, ele espalha muita incerteza, Então a Copa do Mundo pode ser um evento que também dê um certo estímulo ao consumo, mas bastante pontual, Mas, de maneira geral, a gente ainda tem que acreditar num crescimento, numa recuperação nesse ano, pelo menos retomar o que a gente produziu em 2011. Nesses primeiros 5 meses aí do ano, a cotação da soja teve um recuo, Já do milho, depois de uma valorização inicial, vem se acomodando em patamares confortáveis para essa análise inicial. Como o senhor analisa a perspectiva do preço do milho e da soja aqui no Brasil ao longo deste ano? Olha, nesse primeiro semestre, é basicamente esse cenário que você reproduziu aí. Para o segundo semestre, existe ainda a possibilidade da influência do El Niño, e ele aí reconfigura, a matriz de chuvas e essa influência sobre o hemisfério sul em detrimento da região norte, e por conta disso aí, então, você pode ter uma reorganização de preços, Agora, de maneira geral, os países importadores e demandadores de proteína vegetal ou de grãos, cereais e oleaginosas continuam bastante demandadores e por conta disso aí a gente entende que os patamares de preço tanto para o milho quanto para a soja e farelo de soja se mantenham nesse nível que nós estamos encontrando agora. Isso acaba pressionando o resultado, a rentabilidade do produtor. Então, apesar do produtor de frango e suíno ter recuperado boa parte da sua rentabilidade nos últimos meses, outra vez, de uns 2 meses para cá, a pressão sobre o preço da alimentação acaba comprometendo um pouco esses resultados. 2014 é ano de Copa do Mundo, mas também teremos as eleições. Quais o senhor acha que devem ser as diretrizes do presidente que será eleito em outubro desse ano? Olha, de maneira geral, o Brasil precisa de muitos ajustes, Agora, pensando, aqueles mais urgentes e voltados à agropecuária, eu elencaria uma reforma tributária, ou pelo menos uma desoneração de tributos indiretos que incidem sobre a cadeia de produção de alimentos, notadamente o PIS e COFINS, uma guinada total na política comercial internacional, passando a focar em relações bilaterais e estabelecimento de acordos gerais de preferência para derrubada de uma série de barreiras tarifárias e não tarifárias,
e investimento urgente em infraestrutura de armazenamento e de escoamento das nossas safras e desburocratização dos processos de desembaraço aduaneiro, tanto na importação de insumos essenciais que na nossa produção, como na exportação dos nossos produtos manufaturados, carnes em geral. Nós conversamos com Ariovaldo Zani, vice-presidente executivo do Sindicações. TVG Sul, na cobertura da Vessuia América Latina 2014.